Paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, né? Hoje nós vamos para a lição de número 3 da revista do segundo trimestre da CPAD, tá ok? Vamos lá então. Recordando, né? Nossa lição, a revista tem por tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós já vimos a lição de número 1. A carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Vimos a lição de número 2. Sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E agora nós vamos para a lição de número 3. Eleição e predestinação. É um tema um tanto quanto polêmico, né? Que há uma forte divisão entre duas teorias, a teoria calvinista e a teoria arminiana. Nosso propósito aqui não é falar apenas de uma posição e nem impor uma posição verdadeira, mas sim apresentar as duas ramificações. Eu vou falar a que eu me filio, mas os irmãos têm a liberdade de se filiar à corrente que achar mais coerente, tá ok? Até porque é uma verdade bíblica não essencial, digamos assim. Por quê? Porque tem alguns temas bíblicos que são essenciais. Se você fugir desses temas, distorcer esses temas, você estará numa heresia. Por exemplo, a autoridade divina da Bíblia, o senhorio e o reinado de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, ou seja, você não pode divergir desses pontos sob pena de estar incorrendo em uma heresia. Mas, paralelamente a esses pontos principais, há também os pontos secundários da teologia, onde não influenciam diretamente na salvação pessoal. Por exemplo, a questão da predestinação, a questão da escatologia, são temas que possuem divergências, mas que não são temas cruciais para a doutrina cristã. Quando eu digo cruciais, eu quero dizer que vai interferir na sua salvação, ok? Então vamos adiante. Lição de número 3, eleição e predestinação. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, esse é o versículo bíblico que vai embasar a lição de hoje, já tendo aí por título, né, por tema central, a predestinação. De antemão. O que é predestinar? É determinar algo antes. Determinar algo antes. Então, quando ele vai falar aqui da nossa salvação, então ele vai falar que a nossa salvação já foi determinada por Deus antes da fundação do mundo, tá ok? A verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo. Então aqui nós já vemos uma posição sobre a predestinação que o autor da lição ele vai adotar o arminianismo. E de antemão, o que é a predestinação para a corrente arminiana? O arminianismo vem do estudo de Jacó Arminio, que, dentre outros pontos de sua teoria, ele fala que a predestinação ela é com base na presciência de Deus. O que é isso? Nós já vimos que a predestinação é você predeterminar alguém à salvação, determinar uma pessoa para a salvação antes da fundação do mundo. E o que é essa predestinação com base na presciência? Presciência é um conhecimento prévio, um conhecimento anterior. Então, com base no arminianismo, a predeterminação Deus escolheu uma pessoa porque ele previu que aquela pessoa iriam crer em Deus, iriam ter fé nele. Então, ele previu essa fé e assim escolheu essas pessoas. Essa é a corrente
da predestinação para o arminianismo. Já para o calvinismo, a predestinação, a determinação da salvação das pessoas se dá com base exclusivamente na vontade soberana de Deus. E ele não revelou aos homens. Então, o fato de Deus predestinar uma pessoa não é porque Deus previu a fé naquela pessoa, até porque aquela pessoa seria incapaz de ter fé em Cristo sem uma ação soberana de Deus. Então, Deus, com base na sua vontade, ele não somente previu, mas também predeterminou pela sua vontade que aquela pessoa iria crer e iria ser salva por meio de Jesus Cristo. Mas na frente iremos falar mais detalhes sobre isso. Leitura bíblica. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperaremos em Cristo. Pronto, então essa é a leitura bíblica que vai embasar a nossa lição. E justamente com base nessa leitura bíblica, eu particularmente me filio à corrente calvinista, que defende que a predestinação ela é feita com base única e exclusivamente na vontade de Deus. Ela encontra fundamento justamente também no texto que nós lemos, né? Como diz aqui no versículo 4. E versículo 5. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, de acordo com o beneplácito de sua vontade, a vontade de Deus, ele nos predestinou. Então, não foi, ao meu entender, com base na presciência, né? Além de prever a fé daqueles que creriam em Deus, que creriam em Jesus Cristo, Deus é que fez brotar essa fé, como também nós iremos discorrer mais na frente. E no versículo 11 ele também fala, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Então, sigamos adiante. Objetivos. O objetivo geral: informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais as pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. Essa é a posição do autor da revista, que ele, com base no arminianismo, né, onde ele fala que a predestinação é com base na presciência. Deus, de antemão, previu aqueles que iriam crer em Deus e, com base nessa previsão, ele escolheu essas pessoas. E os pontos específicos: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina de antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, esses são os tópicos que nós veremos nessa lição. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação
pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, quando ele fala na interpretação pentecostal, ele está falando da corrente arminiana, como nós já falamos anteriormente, que foi idealizada por Jacó Armínio. Ok? Então, vamos seguindo adiante. Primeiro ponto, tópico. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, que foi antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida em santidade os que ele elegeu de antemão. Primeiro ponto, eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Justamente isso que é a eleição e predestinação, a escolha. O que vai diferenciar das duas teorias é com base em que Cristo, ou melhor, Deus, que é Cristo também, fez essa escolha. Se foi com base numa presciência, se Deus previu antemão que eles queriam crer, ou se foi o próprio Deus com base nos seus propósitos, na sua soberania, que escolheu aquelas pessoas. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos da escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, e por isso ela é cristocêntrica. Em Cristo como centro dessa escolha. Nós somos escolhidos em Cristo. Segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? Quando foi feita essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E 3, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, que nós já vemos que vai falar da posição arminiana, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito à igreja desde a eternidade. Ou melhor, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Ok? Então, enfatizando aqui a corrente arminiana. E só para ressaltar, que nós já havíamos falado no início, nós não estamos aqui para apresentar uma teoria certa, né? Uma teoria correta, que só existe uma teoria verdadeira. Mas nós estamos aqui para apresentar os 2 pontos e você, caro aluno, tem a liberdade de se filiar à corrente que achar mais coerente, tá ok? Vamos prosseguindo. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Que ele fala que a salvação em Cristo é oferecida a todos. Mas aqui nós temos que fazer uma diferenciação entre o chamado geral e o chamado específico. Né? O chamado geral é aqueles que se destinam a todas as pessoas, onde Cristo falou, né? Venha a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarás descanso para a sua alma. Mas aqui, dentro desse chamado ainda, nós temos o chamado específico, aqueles que foram eleitos, que foram predestinados em Cristo. Então, tem uma história que aí detalha, que mostra muito bem essa relação entre a salvação oferecida a todos e os eleitos. Né? Essa história conta onde nós podemos imaginar uma rua, e nessa rua há uma porta aberta, escrito uma placa bem grande em cima, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a pessoa vai, olha, não quero não, passa direto. Então outra vai, encosta por ali, bota a cabeça assim para dentro, passa alguns meses e depois sai. Não quero não. E tem outro que olha e diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Não, isso é para mim, eu quero. E entra. E quando ele entra nesse local, ele vira para a porta e em cima da porta tem, só pode vir a mim aqueles que o Pai o trouxer. Então essa é a causa, né? Nós
No primeiro momento pensamos que foi nós que escolhemos a Deus, foi nós que tomamos a decisão de escolher a Deus, mas quando na verdade nós reconhecemos que nós só vimos a Deus, nós só vimos a Cristo, porque Deus nos trouxe, né? Isso foi a própria declaração de Jesus. Só pode vir a mim aqueles que o Pai o trouxer. Então, essa é a grande verdade, né? Ao meu ponto de vista. Que no primeiro momento parece que nós estamos escolhendo a Deus, que estamos aceitando a Cristo, mas na verdade, quando nós tomamos conhecimento das Escrituras, nós sabemos que foi Deus que nos escolheu, foi Cristo que nos trouxe para a sua presença. Continuando. Entretanto, esse meio não é meritório, né? Aqui, ao meu ver, tem uma aparente contradição, porque quando ele diz que não é meritório, se Deus previu alguma coisa no homem para escolher ele, é um mérito do homem. Se Deus previu a fé numa pessoa para escolhê-lo, então foi com base nesse mérito. Que mérito? De ele ter fé, de ele ter crido. Então, a meu ver, há uma certa contradição nessa parte, mas vamos adiante. E ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Adiante. Terceiro subponto. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito, o inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então nós somos chamados, nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, sermos separados do pecado, sem defeito, sem culpa alguma. É lógico que nós não alcançaremos esse patamar ainda na vida aqui nesse mundo, mas somente como nós formos transformados em um corpo incorruptível, onde o pecado não terá mais vez em nossa vida, né? Até lá, nós vivemos nesse constante embate do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Continuando. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem máculas nem rugas, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Então, esse é um processo contínuo, não é algo que vai surgir instantaneamente. Não, é um processo que nós vamos lutando, né? Vai ser um embate constante da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, conforme relata lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o 25. Essa é a nova vida dos eleitos. Os eleitos para viver uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus. Então vamos para o nosso segundo ponto, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra o destino dos eleitos foi feito na eternidade, né? Então, antes da fundação do mundo, Deus escolheu e predestinou aqueles que seriam salvos. O termo grego prorizon, traduzido como predestinar, é um vocábulo e pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição por que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo prévio conhecimento de Deus daqueles que
diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, como nós falamos, de acordo com o escritor da revista, a predestinação seria com base na presciência, que seria esse prévio conhecimento de Deus, daquelas pessoas que, diante do chamamento do Evangelho, iriam receber a Cristo por meio da fé, teriam fé e que perseverariam até o fim. Então, com base nessa antivisão, com base nessa presciência, Deus iria escolher aquela pessoa. A meu ver, não é a corrente mais acertada, haja vista que a Bíblia é muito enfática a dizer que a salvação não é mérito humano. E se Deus previu que uma pessoa teria fé, teria condições de perseverar até o fim, aquela pessoa teria um mérito, e não seria de Deus, né? Então, eu particularmente vejo que não foi com base numa presciência, porque a salvação não é mérito do homem, mas sim é uma dádiva exclusiva de Deus. Mas vamos adiante na nossa revista. Para confirmar o que nós falamos, né? Que não é com base numa presciência, vamos ler o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 9. Diz assim Paulo: E vos vivificou, quem nos vivificou? Deus, estando vós mortos em ofensas e pecados. Se nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, como é que nós poderíamos crer em Deus? Como é que o morto pode crer em algo? Então nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, não tínhamos condição alguma de crer em Deus, e Deus, com base nesse cenário, nos vivificou, em que noutro tempo, antes, segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso o quê? Todo o procedimento. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, por essa passagem, a meu ver, está claro que a predestinação não foi com base numa presciência. Deus não somente previu aqueles que iriam crer, como também deu a fé para aqueles que iriam crer. Então, a obra da salvação é uma obra exclusivamente de Deus. Não tem um mérito humano, mas sim uma dádiva completa de Deus. Isso, ao meu ponto de vista, claro. Pois, como ele diz aqui, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Então, não foi alguma atitude não foi uma atitude que o homem tomou, mas sim a salvação do início até o fim é uma obra exclusivamente de Deus, ok? Vamos continuando. Próximo ponto, segundo tópico, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação, a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito de sua vontade. Então, além de predestinar as pessoas à salvação, Deus nos adotou como filhos, né? Como diz, está muito claro lá em João, capítulo 1, e versículo 11. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, além de sermos predestinados para a salvação, nós somos também adotados como filhos de Deus. Continuando.
ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora somos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida. Não tem mérito humano. Mais uma vez, retornando àquilo que nós falamos. Né? Contudo, aprove a Deus, aprove ao Pai, fazê-la assim. Vamos então, continuando. Terceiro tópico, o privilégio da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna, tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Então, veja que bênção mais sublime essa que Deus nos concede. Né? Além de nós estarmos mortos em nossas ofensas e pecados, temos uma propensão ao pecado, como diz o apóstolo Paulo, Deus, ele nos vivificou e nos fez filhos seus e herdeiros de suas promessas, onde nós obtemos a redenção e a remissão de nossos pecados. E tudo isso para que nós tenhamos uma intimidade maior com Deus, uma intimidade maior com o Pai. Vejam que bênção sublime que Deus nos concedeu. Por isso que nós o servimos, por isso que nós o adoramos, por isso que nós louvamos e bendizemos o seu santo nome, porque Deus foi extremamente benevolente para conosco. Amém? Vamos então prosseguir com a nossa lição. Último ponto, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro ponto, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. É certo que Deus ele não predestinou uma pessoa à condenação, mas ele predestinou as pessoas para a salvação. Então, o que é que nós podemos concluir? Se o homem vai para o inferno, é porque ele rejeitou, é porque ele disse não ao chamado do evangelho. Mas se o homem vai para o céu, é porque Deus o escolheu, é porque Deus o trouxe. Aquela mesma história, perdão, que nós falamos, né, da rua e da porta. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. De fato, não faz referência à condenação de pecadores, mas faz referência à salvação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. De fato, Deus, ele predestinou, ele escolheu pessoas para a salvação. E se a pessoa vai para a condenação eterna, porque ela rejeitou o evangelho de Cristo. Na verdade, a predestinação e a responsabilidade do homem são duas antinomias, digamos assim. É como se fossem 2 linhas paralelas que se vão até o horizonte, onde agora, neste momento terreno e carnal, nós não podemos compreendê-lo. Mas quando nós estivermos na eternidade com Cristo, então, assim nós possamos compreendê-lo, certo? Mas o fato é que a Bíblia, ela fala que Deus predestinou as pessoas para a salvação com base na sua misericórdia, na sua benevolência, por meio da sua graça. Vamos em frente. Segundo
tópico predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Não foi algo que pegou Deus de surpresa. Deus não criou o universo, não, Deus não criou o homem e fugiu do seu controle e ele pensou, não, agora eu vou ter que fazer um plano para que consertar isso aqui que saiu errado. Não, isso não aconteceu. Deus é soberano, ele governa o universo e nada foge do seu controle. Então, o plano da salvação, da redenção, da morte do seu filho por nós, já foi algo decretado desde a fundação do mundo, desde antes da criação do universo. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e predestinou em Cristo. Foi porque Cristo nos amou, foi porque Deus nos amou. Então, que com base nisso nós possamos expressar o nosso sentimento de gratidão e louvor a Deus. Isso implica em dizer que a salvação, como favor imerecido aqui, que é a graça, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Né? Então, Deus, Ele atrai em amor aquelas pessoas que são salvas. Okay? Como diz lá em Atos capítulo 13, versículo 48, e creram todos aqueles que haviam sido predestinados para a vida eterna. Então, essa atração é uma atração de amor, não de coação. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Né? Vamos ler a nossa conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência, né? Como é a posição do autor. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais estipuladas. Então, essa é a nossa conclusão. Em suma, nós temos essas duas teorias, mas o fato é que Deus nos escolheu em amor, Deus nos amou antes da fundação do mundo, que nós possamos retribuir esse amor com fidelidade, com louvor e com gratidão a Deus. Aqui, como é de costume, no final da revista tem as questões. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser comentar algo, quiser discordar também da nossa posição, apresentar algum ponto de vista, nós estamos aqui abertos à discussão. Você pode deixar sua dúvida e seus comentários aqui embaixo, que iremos responder, tá ok? Então, foi um prazer estar aqui convosco, mais essa lição, e que nós possamos estar sempre alegres e firmados na graça salvadora de Cristo Jesus. Então, que Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima aula.